redação. Hoje a aula é sobre o famoso C5, a proposta de intervenção, a última parte da redação. E talvez a parte mais fácil de se fazer, porque é uma das poucas etapas da redação que você tem modelos, não chego a dizer matemáticas, mas modelos práticos de se fazer, de redigir. Então vocês vão precisar, para a intervenção, decorar 4 palavras. Isso é importante, vocês têm que levar essas palavras até o dia da redação. Quem, onde, como e justificativo. Novamente. Quem, onde, como e justificativo. Voltando, o que é a proposta de intervenção? A proposta de intervenção é a solução, é o atenuante que o aluno precisa dar ao problema. Como eu já falei na aula inicial, isso veio do modelo de ensino superior, de TCC, de monografias, onde ao final o aluno, quando ele vai entregar o trabalho dele, ele precisa apresentar uma proposta viável. Aquilo que ele se propôs a defender. Essa palavra é muito importante, viabilidade. Então não adianta você fazer uma redação empírica, uma redação maravilhosa de contextualização, se no final você não propor soluções para aquilo que o autor, ou que o Enem, no caso, peça. O Enem, ele é muito claro nisso. Você vai precisar sempre resolver um problema de ordem social. Ou ordem econômica, alguma coisa ligada ao Brasil, não ao mundo, tá? Tomem cuidado com isso. As questões do Enem são específicas em relação ao nosso país, ao Brasil. Vocês podem até contextualizar, quererem falar de situações de outros países, mas foquem aqui. Já vem o primeiro problema. Linhas. A redação de vocês tem 30 linhas. Edu, qual é o ideal para uma proposta de intervenção? De 7 a 8, jamais ultrapassem 10 linhas. Porque se você ultrapassar, você vai perder pontos no restante, né? Nas outras etapas importantes também da aula de redação. Então, eu acho que uma proposta de intervenção com 6 a 7 linhas está excelente. Outro mito que é importante a gente esclarecer. A intervenção precisa estar sempre no último parágrafo? Não. Vocês têm casos de muitas redações nota 1000, onde o aluno já no segundo parágrafo, na contextualização, ele já começa a jogar as ideias de intervenção, mas é importante a clareza, a maneira com que o aluno coloque isso lá para o redator. Eu, de início, aqueles de vocês que estão começando a redação, eu aconselho, vamos seguir o modelo clássico, né? Introdução, primeiro parágrafo, depois a contextualização no meio e a intervenção no final. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Quais são esses agentes? O que é o quem? Quem são aquelas pessoas? Quais são os agentes que vão fazer aquilo? Talvez o erro mais comum na proposta de intervenção é o aluno dar uma intervenção vaga, né? Então, o Brasil precisa fazer isso, o governo precisa fazer aquilo. Primeiro, que governo? O governo é um agente? Você tem que especificar. É o governo estadual? É o governo federal? É o governo municipal? Identifique as esferas. Vá além disso. Dentro do governo federal, é o ministério? Qual ministério? O MEC, o Ministério da Educação e Cultura? Alguma secretaria? Você precisa ser específico sobre quem vai fazer, quem vai realizar aquela ação, tá? Então, quem, não esqueçam disso. Deixem claro os agentes, sempre, tá? Onde? Onde vai acontecer aquilo? A solução que vocês estão propondo, em que lugar ela vai acontecer? Então, você está propondo uma palestra, onde vão ser dadas essas palestras? Em escolas, em universidades, em creches. Então, você precisa sempre deixar claro também onde vai acontecer aquela ação, ou onde talvez seja o mais fácil de fazer. O como, né? O como é literalmente ação. O que vai ser feito? Então, você tem uma intervenção onde você queira, o agente lá, ele realize palestras, realize cursos. É o como. Como é isso? Tá? O que vai ser feito? Então, vai ser uma palestra, vai ser um curso? Deixe claro isso. E a parte final, que é a parte mais importante, tá? A justificativa, onde entra a famosa viabilidade. Você precisa provar que a tua solução é uma solução que pode ser implementada. Então, você não vai, por exemplo, dar uma solução prática, para resolver tal problema, nós vamos criar um imposto de 10% sobre, sei lá, sobre tudo que a pessoa paga e destinar o dinheiro para aquilo. Isso é inviável. Nenhum país tem condição de fazer isso. Então, na justificativa, você tem que mostrar para o corretor que a tua proposta é viável. E aqui entra 2 ambiguidades, tá? Primeiro, não se preocupe em querer mostrar algo que nunca foi feito. Você pode ser criativo, sim, mas na maioria das redações nota 1000 do Enem, boa parte das propostas são ideias que já foram usadas, né? Outra coisa importante,
tenha em mente que você não vai propor uma solução para resolver o problema. A maioria dos problemas são problemas que não vão ser resolvidos, pelo menos a curto período. Então você tem que se atenuar. Então preocupe-se em colocar ações que vão diminuir aquele problema ao longo dos anos. Isso é importante. Não tenha em mente que você não é um cientista político e social que vai resolver aquele problema numa redação de Enem. Não, não é isso. Mas você tem que dar ideias que possam ser implementadas. Tá? Então, de maneira geral, é isso. Tá? Então não se esqueçam. Quem, onde, como e justificativa. No texto de vocês aí embaixo, eu dei 2 modelinhos de redação, a justificativa, pedi para vocês identificarem os agentes, e nas próximas aulas nós vamos trabalhar cada um desses agentes de maneira mais específica. Tá? Hoje eu quis dar o contexto. Alunos queridos, no final desse curso, vocês estão proibidos de tirar menos de 180 nesse critério que vale 200. Não tem como. Tá? Você sabendo de maneira clara esses agentes, sabendo o que fazer aqui, você consegue ter uma nota alta nesse critério e facilmente um 200 aqui. E, inclusive, esse é o critério onde muita gente derrapa, onde muita gente perde. É o critério mais fácil para quem sabe fazer. Tá bom? Até a próxima aula. Obrigado.